Senhor presidente, senador Mozarildo, senador Romero Jucá, hoje o Estado de Roraima estava em alta na Comissão de Constituição e Justiça, porque Vossa Excelência teve o seu relatório aprovado nessa PEC que beneficia os defensores públicos e, dessa maneira, permite às pessoas mais pobres terem acesso à justiça, e o senador Mozarildo teve também sua matéria que regulamenta a criação de municípios aprovada pela CCJ, e essas duas matérias certamente estarão em pauta aqui no plenário do Senado na terça e na quarta-feira para a gente aprová-las e certamente dar uma grande contribuição para o Brasil. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente... Vossa Excelência, me permite, antes de entrar no assunto propriamente dito, se é possível... Por favor, senador Cacildo. Senador Aníbal Diniz, quero pegar uma carona para... Eu vinha chegando, mas não pude pegar enquanto o senador Romero Jucá fazia o anúncio defendendo a tese de que em cada comarca do Brasil tem um defensor público. É descentralização para que, como diz Vossa Excelência, senador Aníbal Diniz, o mais pobre também tenha a sua defesa lá no município. Endossando essa tese da descentralização para que cada comarca tenha pelo menos um defensor público, né? Eu tenho uma tese também de que nós descentralizemos as penitenciárias no Brasil. Qual é a tese que eu prego? Eu prego, e eu já tenho levantado até a tese, inclusive, pego o meu estado de Santa Catarina. Ou assim, cada comarca do Brasil também, cada comarca pegando esse modelo, nós tivéssemos mini penitenciários, para casos não tão perigosos. Porque o que ocorre hoje? Hoje, se querem construir penitenciários no meu estado, é uma guerra. Nenhum município quer receber os presos lá do oeste, não sei de onde, concentrar, porque é problema da família para deslocar, senador Aníbal Diniz. Vamos supor, lá no estado de Vossa Excelência, da mesma coisa deve ter. Ninguém quer questão de receber os presos, não sei de onde, do estado do Acre, para ficar no município X. Então, cada lugar resolva os seus apenados. Aí fica perto dos familiares, fica ali na região, vamos resolver, são mini penitenciárias, tem que ter modelos em que o Ministério da Justiça, com as secretarias de justiça dos estados, de seguranças públicas, procura os projetos que venham mais ou menos descentralizar isso, e cada comarca daí resolve os seus problemas dos apenados. Os mais perigosos, aí sim, para segurança máxima, ou melhor, aí existem algumas que venham a recolher isso. Que aí fica ali mais perto das suas famílias, para socializar, e nós estaremos, cada um vai ter para tentar socializar nos seus lugares. É uma das grandes soluções também, porque senão nós não vamos chegar à conclusão de jeito nenhum. Aí isso é a carona que pega ao lado dos defensores, que o senador Romero Jucá acabou de anunciar, um defensor em cada comarca do Brasil. Vamos pensar em resolver também o problema dos apenados, vamos dar um jeito, vamos reunir o poder público municipal, estadual, da comarca, inclusive, todo, para nós resolver os apenados também, que são condenados do júri ali, naquele lugar, naquela comarca. Porque mandar embora não sei para onde. E aí, como é que vai deslocar a família? Como é que vai não sei o quê? Como é que vai fazer isso? E ninguém quer receber todo mundo nesses casos. Muito obrigado pela parte que vocês concedem. Ainda mais que nós estamos entrando praticamente, já estamos na Semana Santa, mas a partir de amanhã, eu sei como é que é do Brasil, é o costume da Semana Santa, já pensando na ressurreição, já pensando na passagem. E o chocolate. Também isso, em todos os sentidos, um abraço, Vossa Excelência, e também uma boa paz a todos nós, os brasileiros. Obrigado, senador Cacildo. Eu gostaria, senhor presidente, inicialmente, de aproveitar esse momento na tribuna para registrar uma série de reuniões que o governador Tião Viana e a chefe do Gabinete Civil do Governo do Acre, a doutora Márcia Regina, tiveram na última terça-feira aqui em Brasília para tratar de assuntos estratégicos para o nosso estado do Acre. Na reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, foi feito um balanço da situação de 64 dias de isolamento e de crise no abastecimento do Acre por causa da cheia sem precedentes do Rio Madeira, que castigou fortemente e continua castigando a população de Rondônia e do Acre. E ficou em evidência a importância
do cumprimento do cronograma de liberação dos recursos federais previstos para o Acre, ou seja, a liberação dos recursos dos projetos em execução e já conveniados com o Executivo. Em outra reunião, também ontem, terça-feira, com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, José Henrique Marques da Cruz, responsável pelo atendimento e distribuição de negócios, o governador Tião Viana e a chefe do Gabinete Civil, doutora Márcia Regina, receberam uma boa notícia. A Caixa Econômica Federal vai liberar 2,1 bilhões de reais em ações de crédito para todos os tipos de empresas do Acre que foram prejudicadas com esses dias de isolamento, mais de 2 meses de isolamento do estado do Acre. Realmente, essa é uma medida necessária e oportuna. Isso vai permitir que, com os prazos e carências ampliados, os juros reduzidos, os financiamentos serão direcionados tanto para financiar ações de custeio das pequenas, médias e grandes empresas, como também para a aquisição de equipamentos que fortaleçam as suas atividades. Vale lembrar que essas atividades foram abaladas com a redução dos produtos e matérias-primas trazidos de fora do Estado no período de isolamento. E, para concluir, eu destaco também outras 2 boas notícias. Em reunião com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, foi tratada a ampliação do programa Mais Médicos e a liberação dos recursos necessários para a conclusão do hospital do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, de Rio Branco, e o Hospital Regional de Brasileia, que é um hospital estratégico importante para a Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, e que agora tem a garantia dos recursos liberados. O ministro da Saúde se comprometeu em ampliar ainda mais o número de médicos, que hoje já são 138 participantes do programa Mais Médicos no Acre, e acelerar a liberação dos recursos financeiros necessários para a conclusão dos 2 hospitais, o INTO de Rio Branco e também o Hospital Regional de Brasileia. Esses hospitais têm uma importância estratégica para ampliar e melhorar ainda mais a qualidade do atendimento de saúde no estado do Acre. E na área de energia, o governador Tião Viana e sua equipe tiveram uma reunião com o ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e trataram do início da construção do linhão energético que será construído de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, levando energia do Sistema Interligado Nacional, o SIM, para os municípios da região do Vale do Juruá, ligados pela BR-364. E vale lembrar que esse assunto me trouxe à tribuna diversas vezes, porque nós tínhamos um impasse na licitação para a construção desse linhão, e dessa maneira o Estado brasileiro continuava gastando muito, continua ainda até hoje gastando muito no transporte de combustível para as usinas termoelétricas, e achava que era cara a construção do linhão, e por isso todas as vezes as licitações aconteciam desertas. Mas, felizmente, essa licitação aconteceu neste ano. O trabalho de levantamento ambiental já está acontecendo, e o presidente da Eletronorte, senhor Josias Matos de Araújo, informou que tão logo seja expedida a licença de instalação, o linhão começará a ser construído. Essa obra deverá durar 2 anos, e quando for concluída, os municípios de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima passarão a contar com energia confiável e de segurança do Sistema Nacional. Essa é realmente uma linha estratégica que vai possibilitar levar energia para as localidades mais distantes do estado do Acre ao longo da BR-364. E já há uma empresa contratada, e o presidente da Eletronorte afirmou que a execução da obra está dentro do prazo previsto para a sua realização. E concordamos com a sua avaliação. A região do Juruá é extremamente importante, e a Eletronorte tem uma história naquela região, onde atua há muitos anos gerando energia a partir da usina termoelétrica. Assim, aos poucos, o Acre vai substituindo a sua matriz energética poluente e pouco eficiente por uma energia limpa, com mais segurança e mais confiabilidade. Vamos estar atentos à execução dessa obra do linhão, que vai de Sena Madureira a Cruzeiro do Sul, e eu tenho certeza que vai ser de grande contribuição para o desenvolvimento daquela região do estado.
e senhoras senadores, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Eu gostaria, uma vez mais, um tema que foi tratado ontem aqui, com muita ênfase, e hoje voltamos à tribuna com esse assunto, porque ele merece ser novamente reafirmado. Eu quero destacar a excelente audiência pública realizada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, com a senhora Maria das Graças Foster, presidente da Petrobras, sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, pela Petrobras. A aquisição dessa refinaria em Pasadena foi feita em 2006 e concluída em 2012. O valor total pago pela Petrobras à empresa belga Astra foi de 1 bilhão e 250 milhões de dólares. A compra tinha o objetivo de refinar o óleo pesado do campo de Marlim fora do Brasil. E, insisto, esse assunto a gente volta a tratar dele aqui no Senado, na tribuna do Senado, porque sabemos que muitas pessoas estão assistindo pela TV Senado nesse momento, exatamente porque os grandes veículos de comunicação só querem fazer a pauta da oposição e só querem colocar os termos exatamente como a oposição quer pôr, no sentido de fazer elevar alguns pontos a estancada candidatura Aécio Neves, a estancada candidatura de Eduardo Campos, e querendo a todo momento, por essa pauta da Petrobras, querer fazer a grande pauta política do momento. Então, por isso, a gente insiste também em mostrar o outro lado, com todas as informações, com as informações, inclusive, que não são muito agradáveis, mas que devem ser tratadas exatamente como foram tratadas ontem pela nossa presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, que foi brilhante no esclarecimento de todas as dúvidas, não deixou nenhuma pergunta sem resposta e, ao mesmo tempo, mostrou que a Petrobras continua sendo uma empresa competitiva, que está entre as maiores e com o desempenho dos melhores entre as melhores do mundo. E eu não sei por que a oposição insiste tanto em querer afirmar que a Petrobras está no abismo, que está afundada, que está deficitária, quando os números apresentados são exatamente animadores, são ao contrário de tudo aquilo que a oposição tanto alardeia. E hoje, às vésperas das eleições, o assunto é mote para ataques de oposicionistas a uma das maiores e mais respeitadas empresas nacionais. Muito já foi dito sobre a compra da refinaria de Pasadena, mas eu gostaria de iniciar esse pronunciamento destacando que a compra dessa refinaria realizada, como disse, em 2006, pode não ter sido, pode não ser considerada em 2014 uma operação vantajosa. Em 2014, ela pode ser considerada uma aquisição não vantajosa, mas foi realizada sob várias análises de consultorias renomadas na época e avaliada como um negócio atraente, tanto que teve a decisão unânime do Conselho da Petrobras naquele momento. É fácil avaliar hoje a eficácia de uma decisão tomada anteriormente, 8 anos atrás. Se hoje esse negócio não é atraente, temos de fazer um recorte importante. Não é atraente hoje, mas naquele momento, apoiado nas melhores avaliações, o Brasil considerou que havia viabilidade do negócio e na iniciativa de ampliar o mercado brasileiro nos Estados Unidos. E ontem, a presidente da estatal, Graça Foster, afirmou que a compra da refinaria de Pasadena não foi um bom negócio, analisado sempre à luz dos números hoje sob total domínio da Petrobras, que havia sido planejado antes. Graça Foster reiterou que o Conselho de Administração da Petrobras não teve acesso às duas cláusulas contratuais, a Put Option e a Marlim, que garantiram vantagens e retornos à empresa vendedora, a Astra. Ou seja, não havia menção dessas duas cláusulas extremamente importantes para a tomada de decisão na compra dos outros ou da segunda parte da refinaria de Pasadena, numa parceria entre a Petrobras e o Grupo Astra. Mas, para mim, essa não é a questão central. A questão central, para mim, senador Raupp, é que
Essa aquisição aconteceu no momento em que o plano estratégico da Petrobras apontavam para a importância dessa aquisição. Nós concordamos, sim, com a clareza, com a transparência, com a total disponibilidade da presidenta Graça Foster de trazer à luz o debate a respeito desse assunto. E concordamos com a avaliação da presidenta da Petrobras. À luz do que tínhamos naquele momento, foi uma decisão acertada e recebeu a aprovação unânime da diretoria da estatal. A refinaria de Pasadena tinha o objetivo de aumentar o parque de refino. A orientação, à época, era ampliar e expandir as atividades de refino e comercialização no exterior. E Graça Foster apresentou também dados novos sobre essa aquisição. Afirmou que a comissão interna da Petrobras, que foi criada recentemente para avaliar essa operação, apontou que a empresa belga Astra, na verdade, não comprou 100% da refinaria de Pasadena por apenas 42,5 milhões de dólares em 2004, como estava sendo divulgado, mas pagou por essa refinaria, no mínimo 360 milhões de dólares ao grupo anterior. O valor pago pela Astra, portanto, foi maior do que conhecíamos até ontem, e isso é muito importante. E também ficou claro que a Petrobras, ao contrário do que sustentaram senadores da oposição, tem sim um planejamento financeiro forte e responsável e um trabalho sério na área de desempenho gerencial. Supera todos os seus concorrentes, trabalha com programa de prevenção à corrupção e trabalha a governança para que boas práticas aconteçam. Abro aqui aspas para uma afirmação da presidenta Graça Foster. A Petrobras é uma empresa séria e distinta. Os fatos são concretos. A Petrobras mantém seu grau de investimento, ou seja, a confiança dos investidores estrangeiros. Tem mais de 50 bilhões de reais em caixa, uma reposição de reservas intensa e um dos maiores níveis de investimentos do mundo. E mais, dos 15 bancos que avaliam as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, 5 bancos recomendam a compra e 10 bancos recomendam a manutenção das ações na Petrobras. A presidenta Graça Foster reiterou ainda que a recuperação da produção é uma questão de tempo. Ela esclareceu que a produção de petróleo não é como o refino, que tem o nível de previsibilidade muito maior. Houve atraso em sondas encomendadas, em barcos de apoio, em unidades de produção. Tudo isso levou, em 2012, a uma defasagem de produção que agora já está ajustada. E, para concluir, eu gostaria de falar do orgulho que temos por essa empresa que faz parte do desenvolvimento e da história do Brasil. Suspeitas e irregularidades isoladas devem e estão sendo apuradas, mas essa empresa não é feita por erros de um ou outro indivíduo, com interesses escusos em lucro. Ao contrário, essa empresa é feita e mantida ao longo desses anos todos pelos seus milhares de funcionários. Eram 46 mil funcionários em 2002 e hoje são mais de 85 mil trabalhadores, por um corpo de gestores competentes, por uma estratégia acertada que podemos medir, sim, em números positivos. E a presidenta Graça Foster disse, durante a sua exposição, e foi destacado hoje no jornal O Globo sobre essas denúncias todas, ela diz: a Petrobras não pode ser medida por uma pessoa e por aquelas com quem essa pessoa interage dentro da companhia. Não vivemos num abismo ético, ela afirmou. Ela disse também: aconteceu um grande constrangimento com a prisão do ex-diretor Paulo Roberto. Todos os contratos relacionados à participação dele estão sendo reavaliados. Ou seja, esses casos que dizem respeito à polícia, que dizem respeito ao Código Penal, que sejam investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, mas não venham trazer para a política e, principalmente, não venham querer diminuir o tamanho dessa empresa, que é um orgulho nacional, a nossa Petrobras. Para se ter uma ideia, senador Halpe, em 2002,
a Petrobras valia 30 bilhões de reais no mercado e sua receita era de 69,2 bilhões de reais. Uma década depois, em 2012, o valor de mercado da Petrobras passou para 260 bilhões de reais e a sua receita subiu para 281,3 bilhões de reais. Também nesse período, os investimentos passaram de 18,9 bilhões de reais para 84,1 bilhões de reais. Além disso, uma comparação entre balanços das gigantes do petróleo revelam que a estatal brasileira supera seus concorrentes em vários quesitos, entre eles o aumento de produção, o aumento nos investimentos e até mesmo o aumento no lucro, que é tão questionado pela oposição. Entre 2006 e 2013, por exemplo, foi a única empresa que expandiu sua produção em 11%. Foi ainda a que mais cresceu, com salto de 228% contra 114% da Exxon, 152% da Chevron e 85% da Shell. Temos, portanto, uma empresa competitiva e temos também a certeza de que a sociedade sabe e saberá reconhecer que o trabalho, o valor e o planejamento estratégico dessa empresa nacional estão acima de enfoques míopes ou debates puramente eleitorais. Eu concedo uma parte ao senador Waldir Raupp com muita honra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nobre senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência praticamente já falou tudo aquilo que eu almejava falar no início do vosso pronunciamento. A presidente foi muito bem. Todas as informações que eu tive após a fala, a oitiva da presidente da Petrobras, Graça Foster, é que ela foi muito bem, saiu muito bem em todas as respostas, todas as perguntas e as respostas a ela, perguntas a ela formuladas e as respostas aos senadores que a inquiriram. Ela disse muito bem que à época poderia ter sido um bom negócio, hoje não é mais, mas isso acontece em grande quantidade de negócios, seja na área pública ou na área privada, de que naquele momento pode ser um bom negócio e dali a algum tempo já não seja mais um bom negócio. Neste momento, o Brasil, a Petrobras, possui uma refinaria no Japão, em Okinawa, a refinaria de Okinawa, no Japão. E o Irã está interessado em comprar essa refinaria. O Irã já ofereceu, se não me falha a memória, 800 milhões de dólares. Então, para o Irã, neste momento, é importante comprar a refinaria de Okinawa, no Japão. Quem sabe daqui a 10 anos já não seja mais um bom negócio para o Irã a compra daquela refinaria. Então, isso é normal nas empresas petrolíferas do mundo inteiro, né, fazer negócio e comprar ativos, comprar refinarias. Então, eu quero aqui parabenizar a presidenta Graça Foster pela sua fala, pela sua participação nas comissões integradas ontem, e dizer que a Petrobras, para mim, continua sendo uma grande empresa. E eu comentava ainda hoje com algumas pessoas que disseram que perderam dinheiro nas ações da Petrobras. Mas com o aumento da produção, com o pré-sal, em 5 anos, podendo dobrar a capacidade de produção da Petrobras, saindo, sei lá, de 200 e tantos milhões de barris para praticamente 500 milhões de barris, as ações da Petrobras poderão dobrar ou triplicar também em 3, 4 anos. Eu acredito que a Petrobras vai voltar, né, com a exploração do pré-sal, com os investimentos que está fazendo no pré-sal, as ações a serem valorizadas. Eu nunca comprei uma ação na minha vida de empresa nenhuma, mas se tivesse ações da Petrobras hoje eu não venderia. Porque, aliás, até compraria se tivesse condições de comprar, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos as ações da Petrobras vão valer muito dinheiro. Com o aumento da produção e com a potência que com a credibilidade que a Petrobras tem mundo afora, pela sua capacidade de pesquisa e de exploração de petróleo em águas profundas. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Senador Raupp, só para concluir esse raciocínio e incorporando integralmente a parte de Vossa Excelência, lembremos como foi o resultado da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN.
Naquela época dizia-se que a empresa era deficitária, que não tinha viabilidade, portanto, reduziu-se o valor de mercado da empresa e se vendeu essa empresa. Anos depois, essa empresa passou a dar um lucro extraordinário e se dizia que o lucro veio porque era a gestão eficiente e não a gestão ineficiente do Estado. Hoje, senador Halpe, nós temos a informação que foi prestada ontem rapidamente pela presidenta Graça Foster. Nos meses de janeiro e fevereiro, a mesma usina de Pasadena, a mesma refinaria de Pasadena, que está sob questão, ela teve um lucro líquido de 52 milhões de dólares em janeiro e fevereiro. Ou seja, quando se fala do plano de desinvestimento da Petrobras no momento, não está incluída a hipótese, nesse momento, da Petrobras se desfazer da refinaria de Pasadena. O que é que nós podemos refletir a esse respeito? Foi feito um negócio que naquele momento apontava para uma grande vantagem. Houve uma mudança no mercado, houve uma crise econômica, houve uma mudança no perfil da utilização de combustível nos Estados Unidos, mas essa realidade, ela está também aos poucos sendo modificada, e hoje a refinaria se faz importante. Tanto é que eu particularmente imagino, e também faço a aposta que Vossa Excelência faz, em que pese eu não tenha um centavo para investir em ações, mas sou um brasileiro e defendo esse patrimônio nacional, porque é orgulho dos brasileiros, essa Petrobras, essa maior empresa que é um diferencial no mundo. Então, eu acho que nós não temos que ter dúvida em defender aquele planejamento estratégico que foi feito. Por quê? Porque essa refinaria, ainda que ela tenha custado um valor muito elevado para a Petrobras, ao longo do tempo ela vai possibilitar o retorno desse investimento, se não integralmente ou se não rapidamente, pelo menos a longo prazo, com certeza. Mas, para finalizar, senhor presidente e senador Halpe, eu gostaria de dar um último depoimento. Quando a gente faz aqui uma defesa da Petrobras e uma defesa da gestão, de como o planejamento estratégico aconteceu, porque é muito difícil estar no serviço público. Hoje, estar no serviço público é sinônimo de suspeição. É como se quem estivesse no serviço público só estivesse para se fazer do serviço público. E a gente tem que fazer a reflexão na dimensão em que ela se encontra. Então, o que eu quero dizer é que vale ressaltar que atos de corrupção, desvios de conduta, atitudes ilícitas de pessoas que colocam seus proveitos individuais acima dos princípios norteadores do país e da nossa maior empresa, Petrobras, devem ser rigorosamente investigados e seus autores responsabilizados de acordo com a lei. Ontem mesmo tivemos um debate muito rico com o senador Pedro Tax na Comissão de Constituição e Justiça sobre o Código Penal, aonde um pensador dizia que nós temos que pensar mais em educação, em saúde, em trabalho e menos em Código Penal. E o senador Tax falou: Código Penal tem que existir, sim, tem que ser fortalecido, porque tem muitas pessoas que são muito bem instruídas, mas têm por objetivo tirar proveito do Estado e tirar proveito das situações. E essas pessoas têm que pagar com a lei, de acordo com os rigores da lei. Então, são casos que devem ser enquadrados no Código Penal e não objeto de disputa política. Notícias de prisões envolvendo ex-diretores e o envolvimento de ex-diretores da Petrobras com doleiros são extremamente constrangedores e tem o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para investigar e para oferecer denúncia contra essas pessoas. Mas vamos tratar das eleições e vamos tratar dos temas nacionais através e principalmente sob o viés da política e deixar o caso daqueles que optam pelo caminho do errado, que optam pelo caminho do ilícito, para que respondam na Justiça, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal e às instituições todas, porque senão a gente vai se aviltar nesse debate. Porque, veja só, o debate da satanização da política, que já é tão fartamente feito pelos meios de comunicação, acaba sendo feito pelos próprios da política, quando, normalmente, os que praticam esses atos ilícitos, e são pouquíssimos, numa empresa com 85 mil servidores, como a Petrobras,
quantos estão envolvidos. Conta-se a dedo os envolvidos num ato de corrupção. Então, por isso que essas pessoas paguem pelos seus atos, mas que não coloquemos em dúvida a honradez e o brio desses brasileiros de valor que fazem da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Então fica esse meu registro, senhor presidente, e muito obrigado pela tolerância do tempo.